No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a série 2.0 em diante, né? Que fala do propósito eterno de Deus e como alcançá-lo. Queria falar também sobre o vídeo anterior, que falava da essência do relacionamento. E a essência do relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus se dá através da fé. A fé é essencial para esse relacionamento. Hoje nós vamos nos aprofundar mais. Seja bem-vindo ao nosso canal, Montando as Peças do Relacionamento. Meu nome é Evanilson Lima e hoje será aplicada a peça de número 2.1, Se Preparando para a Vitória. Que o Senhor nos conceda a graça e que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para lembrar, a gente vai recapitular um pouco, de maneira rápida, o que a gente já viu. Algumas pessoas já entraram agora no canal, mas a gente mesmo vai tentar lembrar um pouco do que aconteceu para a gente tomar os passos iniciais. Então a gente viu em Efésios 1:4, né, a primeira família que Deus criou, né, Adão e Eva. Mas ele criou, esse desejo surgiu antes da fundação do mundo. Não existia mundo e ele foi criar o mundo para que Adão e Eva viessem a habitar, a humanidade viesse a habitar e representasse a sua glória. A gente viu em Gênesis 1, do 1 ao 25, que Deus foi criando todas as coisas até chegar ao momento de nos criar. Em Gênesis 1, 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, com o caráter dele, com a vida dele em nós. E a gente viu que ele deu toda a autoridade ao homem, que está em Gênesis 1, do 28 ao 29. Ele criou todas as coisas e colocou o homem como autoridade para governar sobre a terra. E ele deu uma ordem, que estava em Gênesis 2, do 16 ao 17, para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E em Gênesis 3, do 1 ao 5, a gente vê a investida do mal na primeira família. E agora a gente vai entender um pouco, porque para se ir à frente, para tentar ver esse que investiu na primeira família para perder a comunhão com Deus, quem é ele? Porque como a gente vai lutar contra algo que a gente não tem nem noção de quem seja? Então, esse ensinamento 2.1 vai falar muito sobre isso, né? Quem é esse que investiu no relacionamento da humanidade com Deus, fazendo com que o homem se rebelasse contra Deus? Então, o texto que a gente vai iniciar está em Lucas 14, do 28 ao 31, que diz assim: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou então, o rei que, pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Então o Senhor fala que a gente tem que ser estratégico, que a gente tem que sentar, calcular, analisar, se equipar para poder ir à frente. E se vocês pensam que nós não estamos em guerra, nós estamos em guerra. Muitos não têm noção disso. E por não ter noção disso, eles estão totalmente despreparados. E a gente vai falar um pouco sobre esse conhecer quem é aquele que a gente está lidando e que está nos atacando e a gente não tem nem noção de quem seja. Vamos mais à frente.
Então, para se preparar, tem que conhecer quem é. Quem é ele? Qual a sua tática? Quais são as suas armas? Qual a forma dele agir? Como devo me preparar? Vamos conhecer um pouco de quem é ele. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, do 11 ao 19, fala um pouco sobre ele. A palavra veio levantada de um profeta contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade, e esse rei era muito perverso. Você vai ver que a linguagem do profeta falando com esse rei, você vai ver que não era o rei, mas quem estava usando o rei. Olha a linguagem. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição. Depois de Adão e Eva não tinha modelo de perfeição. Então fala aqui de um pouco antes. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando de alguém perfeito. Após Adão e Eva, essa perfeição foi perdida. Você estava no Éden. No Éden? Um rei de Tiro no Éden? Não é mencionado ele lá. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunco e esmeralda. Seu ergueste da guarnição era feito de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Era uma criatura. Você foi ungido. Ungir é colocar poder. Ungido como um querubim guardião. Querubim é uma classe de anjo. Anjo, arcanjo, querubim, serafim são classes de anjo. O rei de Tiro não era um anjo. Então você vai ver que o profeta foi falar com aquele que estava usando o rei de Tiro. Pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso lancei você em desgraça para longe do Monte Santo de Deus. O expulsei, querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Aqui relata a mais bela criatura que Deus criou. Ele fala que as pedras dos diamantes foi criado para colocar na ornamentária, na veste dele. E ele tinha um ergueste de guarnição de ouro. Mas ele sentiu muita beleza e ele queria algo que era para ser só de Deus. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra. Então ele não estava na terra. Ele foi lançado à terra. Fiz você de um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou o santuário de Deus. Aqui já falou umas 2 vezes sobre comércio. Comércio. Esse comércio não era nada que você pegasse para oferecer. Ele comercializava uma ideia. Como vamos supor, na candidatura de um prefeito. Ele diz o que vai fazer e ele começa a semear a ideia e ele começa a oferecer cargo. Você vai ser secretário de educação, você vai ser secretário de cultura. Ele vai comercializando a ideia para que ele venha a assumir o trono da prefeitura. Mas aqui ele não queria o trono da prefeitura, ele queria outro trono.
Por isso saiu de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam lhe observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas em vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Esse querubim, ele é conhecido como Lúcifer ou Satanás. No livro de Isaías, no capítulo 14, do versículo 11 ao 14, fala mais um pouco. A sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. A sua cama é de lava, a sua coberta é de vermes. Diferenciou muito das joias que ele tinha a roupa dele, né? A vestidura agora que ele tem é diferente. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, olha o que ele dizia no coração dele. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Rapaz, uma criatura. Se a gente pegar uma barata e essa barata querer se transformar na gente, não deixar a gente mais entrar em casa e dizer a partir de hoje essa casa é da gente, a gente acha ridículo uma barata querer fazer isso. Mas é mais fácil uma barata, que é uma criatura, se transformar em outra criatura, mesmo que a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas perdemos com a atitude de rebelião dos nossos antepassados. É mais fácil uma criatura se transformar em outra do que uma criatura se transformar no Criador. Nunca. Apocalipse 12, do 7 ao 9, diz assim: Então houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Eu não sei como é isso, mas os anjos ele têm capacidade de ter um corpo que você possa tocar. Um corpo glorificado, que pode atravessar uma parede e pode comer com você. É bem diferente do nosso. Diz assim no versículo 8. Mas esses não foram suficientemente fortes. Assim, perderam seu lugar no céu. Ele foi expulso. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Olha, a serpente que enganou Eva. Chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Engana o mundo todo. De uma forma ou de outra, ele engana o mundo todo. E ele tenta se infiltrar no meio da igreja, que é o corpo de Cristo, com sofisma, para tentar manipular a verdade. A gente vai entender isso melhor à frente. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. E onde está esse inimigo? Ele perdeu uma das coisas dele, que é o tomar a forma humana, ter um corpo glorificado. Eles só ficaram espíritos decaídos. Então ele precisa se incorporar em alguém para fazer alguma coisa. Ele não tem mais um corpo glorificado como os outros anjos. 1 Pedro 5,8 diz assim: Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar.
A igreja, ela foi enxertada em Cristo. Em Cristo, nós estamos protegidos. Ele não pode entrar em Cristo, então ele fica ao derredor. Porque ao redor ficam os anjos, ele fica ao redor do redor, ao derredor, esperando que alguém vacile. Então ele bota as coisas fora do corpo de Cristo para que a pessoa abandone o corpo de Cristo e vá até ele, porque ele não pode vir para cá. As trevas não podem invadir a luz. Vamos mais à frente. E muitas vezes ele está mais próximo do que a gente possa imaginar. 2 Coríntios 11, do 13 ao 14, diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos. Tem alguns que são falsos. A palavra apóstolo significa enviados. Alguns são falsos. São obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, existem alguns que aparentam ser de Deus. Dá para entender agora os escândalos e as coisas que acontecem. Eles aparentam ser de Deus. E aqueles que não são, às vezes podem ser guiados pelo Espírito Santo, mas não ter o dom de discernimento. Às vezes ele começa a direcionar até aqueles irmãos que não têm uma sabedoria, nem um discernimento espiritual para saber quem é que está falando com ele. Essas pessoas, eles são dominadores. Ele traz para si. E mesmo com a aparência aqui de bonzinhos, são obreiros enganosos que manipulam. E a gente vai ver como é que eles agem. Ele pega a boa fé das pessoas e manipula para aprisionar. Por isso, precisamos muito do dom de discernimento, de entender as coisas espirituais. Por isso Paulo dizia, orem para que vocês tenham o discernimento, orem para que vocês tenham discernimento, porque assim como Eva foi enganada, vocês não sejam também. Vamos mais à frente. Essas pessoas com as características são muito manipuladoras, sabem como usar as táticas do mal para aprisionar as outras almas. E por conhecer a palavra, eles manipulam e mudam o contexto para se blindar. E não tem Jesus como mestre. Eu vou trazer aqui uns 3 textos que vai ficar bem claro, pequeno, rápido, para que a gente venha entender. Olha o modelo do caráter de Cristo. Mateus 12, 32. E se qualquer que disser, olha, Jesus está dizendo, qualquer pessoa que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Jesus está dizendo, qualquer pessoa que falar contra ele, por que falar contra a verdade? Jesus é verdade, ou seja, para alguém falar contra a verdade, esse alguém é falso. Esse alguém está mentindo. Mas mesmo com essa atitude, Jesus diz assim, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Jesus perdoa. Mas olha como age esses obreiros fraudulentos e que são usados pelo Espírito disfarçado de luz. Olha a maneira que eles tratam. Olha os textos que eles gostam de usar. Ele pega mais textos de Davi falando do que o ensino e o modelo de Cristo. No Salmo 105, versículo 5 diz assim, não toque nos ungidos, nem maltrate os seus profetas. Então, Davi estava falando algo aqui, não foi um ensinamento do Senhor, até porque ungidos são todos.
todos os que foram batizados, revestidos do Senhor, ele foi ungido com relação ao Espírito Santo dele. Então, na velha aliança, no Antigo Testamento, só algumas pessoas recebiam essa porção do Espírito Santo. Na nova aliança, no Novo Testamento, todos que foram colocados em Cristo são ungidos do Senhor. Mas a gente vai falar e se aprofundar muito mais sobre isso. E você vai ver que eles dizem um texto, mas ocultam outros. A intenção daquilo é se blindar, que ninguém fale nada dos erros dele. Aguente calado, senão é pior para vocês. E tentam lançar maldição. Ai daquele que se levantar contra o ungido. Vamos lá. Quando você escutar nas pregações o texto que está em 1 Timóteo 5,19, e eles lê esse versículo, mas não lê o versículo seguinte, o 20. Ponha o pé atrás quando alguém começar a tentar que você memorize esse texto. Tenha certeza que tem alguma coisa errada aí. O texto diz assim, 1 Timóteo 5,19. Não aceitem acusação contra um presbítero. Algumas congregações usam o termo contra o pastor. Se não for apoiado ou visto aquele erro dele por 2 ou 3 testemunhas. Sabendo disso, esses obreiros mentirosos, fraudulentos, como fala a palavra, guiado pelo mal, ele não faz as coisas abertamente, mas apenas um consegue ver aquilo. Um vê um erro, outro vê outro, outro vê outro, outro ele manipula de uma forma, outro ele manipula da outra. Então, se tem o texto de só poder falar com 2 ou 3, ele sabe que 2 ou 3 não vai se unir, porque ele está sempre repetindo esse texto, sempre repetindo. Mas olha só o que diz o outro texto. O seguinte, né? Porque a gente leu o 1 Timóteo 5,19, agora vamos ler o que diz o 5,20. E os que pecarem devem ser repreendidos publicamente, para que os demais temam. Ou seja, esses presbíteros ou esses pastores que cometem erro, eles devem ser repreendidos na frente de todo mundo, para que os outros presbíteros tomem postura e dizem assim, eu não quero isso para mim não, eu vou agir diferente. Isso aqui é um mandamento do Senhor. Mas vamos mais à frente. Quando você vê alguém usando esses textos, ponha o pé atrás. Alguma coisa está acontecendo. Estão tentando se blindar, se proteger. Quem usa esses textos tenha certeza, tem alguma coisa errada, porque quem faz o certo não vai se preocupar com isso. Ele não vai estar nem preocupado em dizer, ai daquele que se rebelar contra o ungido do Senhor e tal, trazendo maldição sobre você, não. Porque eles são pessoas de caráter, pessoas de conduta, pessoas que têm um modelo de Cristo. E diz, se alguém quiser falar alguma coisa contra mim, porque ele sabe que ele mesmo certo ali, como assim com Cristo, está perdoado. Não vou ameaçá-lo, não vou trazer texto de condenação ou manipular. Essas são pessoas que têm um modelo de Cristo Jesus. O diabo se disfarça de anjo de luz, como diz a palavra. Nessas pessoas, nesses obreiros de Satanás, causam um mal terrível à igreja. Porque eles crescem, eles se enraizam ali dentro. E o prejuízo é incalculável. A igreja perde muito com isso. Eles estão sempre sendo apoiados. Eles têm seus apoiadores, eles não estão só nessa não. Mas essas pessoas que apoiam ele têm o mesmo espírito que ele tem. Não o espírito da verdade. Não o espírito da luz, mas das trevas que se esconde. Eles estão sempre sendo apoiados por pessoas que visam dinheiro,
E outros, tem pessoas que não visam dinheiro. Estão nem aí para dinheiro, mas quer poder. Ele quer ser rei sobre a sua vida. Ele quer mandar, ele quer cargo, ele quer estar sendo exaltado. Então, ou seja, quem apoia essas pessoas, esses obreiros fraudulentos, eles visam dinheiro ou visam cargo. E tem aquele que quer os dois, não larga nada. Cargo e poder. Mas não foi isso que Cristo ensinou. Mas eu digo uma coisa a vocês, ninguém escapa do Senhor. Esses que brincam no meio da igreja, que manipulam, que distorcem, que causam divisão, e eles, quando verem alguém se levantando com a verdade, eles tentam manipular para que ninguém escute, para que ninguém chegue perto. Eu sei bem como funcionam essas coisas. São muitos irmãos que eu encontro pela rua e que diz que se desanimou e começa a contar o que foi. É um tal de ostracismo. Pesquisem sobre isso. Existem muitas pessoas danificadas por causa disso. Mas é o Senhor que fortalece. E se tiver que viver de mentira, é bom que abram mão para viver da verdade, da comunhão com o Senhor e buscar aqueles que são verdadeiros. O Senhor une a igreja do Senhor. Mas lembrando, né, não vamos generalizar, né, mas vamos buscar o discernimento. Quando você vê alguém querendo usar frase, que quer se exaltar, ou blindar, ou tentar ameaçar com a palavra, ponha o pé atrás. Então a gente já viu a tática desse mal, que ele manipula, que ele incorpora, que ele tenta se sobressair, se estar acima, direcionar e se blindar. Essa é uma das formas que o mal tenta manipular. Agora a gente vai para o próximo vídeo, né? Que é a 2.2. Isso não poderia acontecer. E não perca nenhuma parte do Montando as Peças do Relacionamento. A gente está se aprofundando muito mais e entrelaçando esses laços. A gente precisa se fortificar nessas coisas para os próximos passos e relacionamentos com relação à família. Então a gente tem que fortalecer a base para começar a construir a parede. E a gente vai falar muito sobre isso. Então eu lhe convido a ativar o sino para você estar sempre notificado sobre as novas mensagens. Eu lhe convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar a cada mensagem. E se essa mensagem foi boa para você, compartilhe com seus amigos e parentes. Venha com a gente. Que Deus nos abençoe.